Olá pessoal, bom, hoje vamos finalizar as nossas aulas do módulo 2. Essa aula na verdade é só um comentário sobre as músicas que eu disponibilizei na biblioteca digital para ajudar vocês a fazer o trabalho. Essas músicas, todas as músicas que eu selecionei pertencem a um estilo musical popularmente conhecido como Rock Brasil, que surgiu na década de 80 e, e perdurou assim, teve o seu auge na década de 80 e 90. Depois houve uma certa queda desse, digamos assim, estilo musical. Todas essas músicas aí são dessas duas décadas, 80 e 90. E todos esses compositores, esses cantores, essas bandas, elas são dessa época também. Uma das características das músicas da década de 80, desse rock Brasil da década de 80, é uma forte crítica social, mas normalmente uma crítica sem perspectiva de mudança, uma desilusão muito grande com a sociedade da época. Essas bandas mais, digamos, mais significativas dessa época têm essa característica de desilusão. Então você vê constantemente nessas músicas uma atmosfera sombria, né? Essas décadas de 80 e 90 elas são chamadas no Brasil de décadas perdidas por conta da hiperinflação, do baixo crescimento, da crise econômica e política. E o que a gente percebe nessas bandas aí é uma espécie de degradação da contracultura. A contracultura que surgiu na década de 60 e 70, propondo liberdade sexual, movimento negro, movimento feminista, possibilidades alternativas de se viver, como é o caso dos hippies, né, a sociedade alternativa do Raul Seixas. Quer dizer, toda essa esperança revolucionária da nova esquerda, o que o Christopher Lasch chama de nova esquerda, que é a contracultura, ela também houve isso também no Brasil. E o rock da década de 90, de 80 e 90, vai caracterizar como uma certa desilusão com tudo isso. Como se diz, eles vão constatar que toda aquela esperança ela não deu em nada, de certa forma. Então, essa música, essas bandas da década de 80 e 90, elas formam um contraste com o rock anterior, por exemplo, do Raul Seixas e dos Mutantes. Se a gente pensar no Raul Seixas, tem uma crítica social muito grande na música do Raul Seixas, mas tem uma espécie de esperança muito grande, de possibilidade de se construir uma sociedade diferente. Existe um empenho político, não partidário, é claro, mas político no sentido de confronto de ideias com a sociedade para se construir alguma coisa melhor no mundo. Ele também marca um contraste com a MPB. A MPB, principalmente se você pegar Chico Buarque, Caetano Veloso, quer dizer, eles vão mergulhar nas raízes brasileiras, justamente também propondo uma espécie de alternativa, uma crítica política muitas vezes, e busca de alternativas, outras maneiras de viver, outra sociedade. E o rock da década de 80 também faz um contraste com a Jovem Guarda, que é um rock mais leve, digamos assim, na década de 50, 60. Na década de 60 surgiu esse rock mais leve, não muito crítico, aliás, nada crítico à Jovem Guarda. Então existe essa continuação que também é uma espécie de rock na década de 80, mas com uma crítica muito ácida à sociedade. Então eu escolhi, e é interessante a gente notar que da década de 80, essas bandas surgiram na década de 80 e o livro do Christopher Lasch é de 79 e também repercutiu na década de 80. Então essas músicas são contemporâneas do livro do Christopher Lasch e mais ou menos o que ele diz no livro é o que está expresso na música, por isso que eu escolhi essas músicas. Essa questão do narcisismo, do prazer imediatista, estão todos nessas músicas aí. Isso aqui é um apanhado pequeno, porque quando eu comecei a pensar em quais músicas eu iria selecionar,
De início eu selecionei umas 10. Aí falei, bom, preciso diminuir porque 10 não dá. Mas se eu fosse procurar mesmo, provavelmente teria mais de 20, 30 músicas com o conteúdo que a gente precisa. Então, essas questões de problemas narcisísticos, de fragilidade do sujeito, de fragilidade do eu na sociedade moderna foi amplamente tratada por essas bandas da década de 80 e 90. Bom, então vamos ver a primeira música que eu selecionei. Essa música, Um Lugar do Caralho, do Júpiter Maçã, que é um sujeito não muito conhecido, mas ele tocou com bandas gaúchas na década de 80 e essa música aqui é da década de 90, ela mostra bem esse espírito de tentativa de busca de prazer imediato, como fuga do mundo. Ele começa dizendo isso na canção, a música toda é isso. Eu preciso encontrar um lugar legal para mim dançar e me escabelar. Tem que ter um som legal, tem que ter gente legal e ter cerveja barata. Quer dizer, o que ele está procurando é uma festa. Uma festa, sexo, drogas e rock and roll. Ele diz claramente isso aqui, né? As drogas representadas na cerveja, no LSD, o rock and roll no Syd Barrett, nos Beatles. E ele diz, olha, eu estou sozinho pelas ruas de São Paulo. E eu quero achar alguém para ser companhia para a festa, alguém para aquela festa especificamente. Ou seja, essa música aqui é bem característica, toda ela, dessa busca imediata de prazer, busca imediata de viver o momento. Eu escolhi ela porque ela, digamos assim, é inteiramente dedicada a isso, inclusive com um linguajar que beira o chulo, digamos assim. Mas é interessante porque fica bem caracterizado essa disposição do eu narcísico, que é representado aqui na letra, de procurar diversão, prazer imediato. A próxima música tem exatamente o nome de Diversão, do Titãs. Essa aqui, ela problematiza essa questão de se buscar a festa, o prazer imediato. Ele vai começar exatamente com essa problematização. A primeira estrofe já é uma problematização. A vida até parece uma festa, em certas horas isso é o que nos resta. Ou seja, a única coisa que nos resta é o prazer imediato da festa. Depois vem imediatamente a problematização. Não se esquece o preço que ela cobra, em certas horas isso é o que nos sobra. Ou seja, mas essa festa ela tem o seu custo. Então aqui a coisa é bem mais tensa, digamos assim. Existe uma problematização dessa busca por prazer a qualquer custo. E aí vem toda a questão, ficar frágil feito uma criança, só por medo ou por insegurança, ficar bem ou mal acompanhado, não importa se der tudo errado. Tem toda a questão da subjetividade frágil aqui, do eu extremamente fragilizado, da questão da insegurança, coisas que nós vimos no texto do Lasch e do Bauman. E a disposição de busca por prazer imediato, por uma espécie de alívio imediato a qualquer custo. Às vezes qualquer um faz qualquer coisa por sexo, drogas, diversão, que é o lema da década de 60, né? Sexo, drogas e rock and roll. E às vezes isso não resolve. Então aqui tem toda essa questão de eu procuro a festa, já que o mundo é inseguro, já que não existe futuro, já que a única coisa que sobra de interessante para o nosso mundo é a festa, eu procuro essa festa, mesmo sabendo que às vezes ela vai me trazer angústia, ela não vai resolver, na verdade, angústia e insatisfação. A gente percebe que angústia e insatisfação, como o Lasch já mostrou para a gente, é uma característica do eu narcisístico. Ele está sempre insatisfeito, aquela insatisfação vaga, e sempre muito angustiado, sempre muito inseguro também, a questão da insegurança aqui que o Bauman fala tanto. Então todas essas questões que nós discutimos do eu narcisístico, da busca do eu fragilizado, está colocada aqui nessa questão. E no final
ele vai optar pela diversão. Ele diz, olha, diversão, quer dizer, a opção do eu contemporâneo é pela diversão. É uma solução frágil que não resolve tudo, mas é ali que eu vou entrar, digamos assim. Eu vou optar pelo prazer imediato. Na verdade, não é bem uma opção. A gente viu nos textos anteriores que muitas vezes isso aí, as pessoas são levadas, digamos, entre aspas, a optar. Porque a violência psíquica a que o homem contemporâneo é submetido é muito grande. O eu fica muito fragilizado e ele acaba procurando esse prazer imediato. Não é bem uma escolha absolutamente consciente e tal. Às vezes, muitas vezes, não é nenhuma escolha. A condição de fragilidade do sujeito moderno é muito grande. Isso fica bem colocado nessa música, né? Que as pessoas são inseguras, são frágeis. Bom, basicamente é isso aí. Essas duas músicas aqui, Diversão e Um Lugar do Caralho, vai tratar dessa questão do prazer imediato, né? Essa aqui é um jogar-se completo nesse prazer imediato, e essa aqui ele opta pelo prazer imediato, mas há todo um questionamento a respeito da efetividade dessa solução, se ela realmente soluciona a vida das pessoas. A próxima música eu selecionei porque é muito interessante. Ela vai dizer de forma bastante explícita, Longe do Meu Lado, Legião Urbana, na letra do Renato Russo, ela vai dizer de uma forma bastante explícita a respeito do medo da relação, do compromisso, do amor, que perpassa a sociedade contemporânea. Então ele vai dizer claramente, olha, já no começo, nas primeiras estrofes, nas primeiras linhas da canção, ele vai dizer isso: ó, se a paixão fosse realmente um bálsamo, o mundo não pareceria tão equivocado. Te dou carinho, respeito e um afago, mas entenda, eu não estou apaixonado. Uma impossibilidade existe aqui uma impossibilidade, a canção expressa uma impossibilidade de vivência amorosa, de compromisso amoroso. Como se o amor machucasse excessivamente as pessoas, como se ele necessariamente fosse acabar e esse fim trouxesse uma dor muito grande. Então, qual é a solução que o eu encontra para isso? É não fazer compromisso. Na última linha aqui ele diz claramente, não quero estar apaixonado. Ou seja, eu não quero ter esse tipo de compromisso que é o compromisso amoroso, porque ele vai acabar e quando ele acaba eu saio destroçado. Ele não vai resolver os meus problemas. Olha, a paixão quer sangue, corações arruinados, e saudade é só mágoa por ter sido feito tanto estrago. E essa escravidão e essa dor, quer dizer, ver o amor como uma espécie de escravidão que tolhe a liberdade das pessoas. Bem, essa disposição, olha, eu não vou me sacrificar mais por uma outra pessoa, porque isso ficou insuportável no mundo de hoje, não consigo mais. Então, nessa canção aqui há uma consciência bem grande do eu lírico aqui, de que ele está fugindo do amor. E ele reafirma isso, olha, estou fugindo e vou fugir porque eu realmente não quero. Eu quero uma relação superficial. A relação superficial é carinho, respeito, afago, mas não é compromisso, não é amor no caso. Isso a gente viu no texto do Zygmunt Bauman, essa impossibilidade, essa fuga do compromisso, e o compromisso amoroso é um deles, no texto do Bauman e também no texto do Christopher Lasch. A outra música também do Legião Urbana eu escolhi principalmente por conta do início dela. Eu acho até que vale a pena a gente ler o início dela. Ele vai dizer assim: acho que você não percebeu que o meu sorriso era sincero. Sou tão cínico às vezes. O tempo todo estou tentando me defender. Digam o que disserem, o mal do século é a solidão. Cada um de nós imerso em sua própria arrogância
esperando por um pouco de afeição. É uma confissão talvez muito clara do eu narcísico, né? Do sujeito que é cínico, que sofre de solidão, que é arrogante, e ele vai dizer claramente: olha, o nosso problema é a solidão, é esse sentimento de vazio e de solidão, e o homem contemporâneo está tentando o tempo todo se defender. Ou seja, e ele, para isso, ele se torna uma pessoa cínica, uma pessoa que muitas vezes fica vivendo de aparências, né? E quando ele tem um sorriso sincero, ele precisa avisar: não, agora é sincero mesmo, não é cinismo. Agora eu não estou tentando me defender, agora eu estou me entregando de certa forma. Ou seja, essa canção aqui, ela parte de um reconhecimento de um eu extremamente problemático, de um eu que está sempre na defensiva, que é muito inseguro, que é vazio, ou seja, que é narciso, que está procurando aplauso, que está procurando aceitação o tempo todo, né? Olha, esperando por um pouco de afeição, ou seja, nós somos isolados, arrogantes, não damos nada para ninguém, mas estamos esperando a afeição. É tipicamente exatamente aquele conceito do narcisístico que nós vimos com o Lasch. Quer dizer, a pessoa que não tem segurança de si mesma e está em busca do aplauso, ela só se sustenta a partir do fora e não do dentro. E aí depois o resto da música é a procura por uma construção mais sólida do eu, né? Uma construção de afetividade. Essa música aqui é uma tentativa de se reerguer, no caso, né? O Renato Russo fez essa música aqui quando ele estava já quase morrendo com AIDS. Então essa música é muito confessional e é uma tentativa de se reconciliar com quem ele ama e com quem o ama, de certa forma, e se reconciliar de uma forma mais forte, né? De reatar as relações de uma forma forte. E para você tentar reatar, que acontece aqui para frente, a parte dessa tentativa de se reconstruir o eu. Mas para você fazer isso, você tem que admitir o quê? Você tem que admitir que você falhou no passado em relação a isso, ou seja, que você era muito narcísico. Há um reconhecimento aqui do eu de que ele era arrogante, egoísta, inseguro, que pedia a atenção dos outros e não dava nada. E toda essa parte aqui, essa primeira parte, é esse reconhecimento da falha do eu, e aqui é a tentativa de suprir a falha. Bom, para finalizar o nosso comentário, é uma música do Humberto Gessinger, do Engenheiros do Havaí, que é A Violência Travestida Faz Seu Trotuar. Essa aqui vai tratar de uma questão muito interessante. Primeiro, como o próprio nome diz, a questão da violência. A violência que aparece aqui não é necessariamente a violência física, apesar dessa estrofe aqui dizer: uma bala perdida, encontra alguém perdido, encontra abrigo num corpo que passa por ali e estraga tudo, enterra tudo pá de cal, enterra todos na vala comum de um discurso liberal. Ou seja, é a questão da violência social, que tem a ver com a política liberal, neoliberal da década de 80, 90, mas só nessa parte aqui aparece a questão da violência social e da violência física. O restante da música não vai tratar desse tipo de violência, vai tratar de uma violência travestida. O que ele quer dizer com a violência travestida? É muito mais uma violência psíquica. É aquilo que o Lasch e que o Bauman vai nos dizer, que a subjetividade, o eu, o indivíduo na contemporaneidade, na sociedade atual, ele é acossado por um mundo muito violento de uma forma subjetiva. E essa violência aqui é todo o sistema que é violento, todo o sistema que vai colocar as pessoas na defensiva e vai destroçar, de certa maneira, a psique das pessoas. Ele começa dizendo bem isso, ó: no ar que se respira, ou seja, você não tem saída, nos gestos mais banais,
em regras, mandamentos, julgamentos, tribunais, ou seja, todo o sistema institucional da nossa sociedade. Na vitória do mais forte, na derrota dos iguais, a questão do poder, a violência travestida faz seu trotuar. Ou seja, toda a nossa vivência atual está imbuída de violência, e uma violência disfarçada, travestida. Aí ele novamente vai dizer, na procura doentia de qualquer prazer, a solução narcísica da procura de qualquer prazer, na arquitetura metafísica das catedrais, nas arquibancadas. Aí ele vai citar uma série de lugares, né? Lugares de massa, digamos assim, as catedrais, que são as igrejas, as arquibancadas, cadeiras gerais, que são os espetáculos de massa. Em tudo isso aí você tem violência. Maria silenciosa, orgulhosa de não ter, vontade de gritar, nada para dizer, a violência está lá. No consumo, a questão do consumo aqui também é muito interessante, né? Os anúncios de cigarro que avisam que fumar faz mal, de certa forma uma contradição, né? Se fumar faz mal, por que se vende e tudo mais? Anúncios luminosos, lâminas de barbear, arma de brinquedo, medo de brincar, no vídeo, na mídia, na moda, nas farmácias, no quarto de dormir, na sala de jantar. Ou seja, a morte anda tão viva, a vida anda para trás. É a livre iniciativa, crítica ao mercado, igualdade aos desiguais. Então, no cotidiano, na propaganda, no consumismo, nas instituições, em todo lugar, os homens, as pessoas estão sofrendo uma violência. E essa violência, ela é inconsciente, porque ela é travestida. Não se tem muita consciência dessa violência travestida. Então, essa aqui é a primeira parte da canção. Ela vai fazer uma espécie de balanço geral dessa violência psíquica a que o homem é submetido, principalmente violência psíquica. Depois vai ter uma segunda parte, que é uma espécie de historinha, uma história, uma narrativa quase, de um suicida, ou seja, de um homem comum que foi submetido a essa violência. E é interessante que o grande amor da vida dele, na verdade, é uma ilusão, que ele era apaixonado por uma apresentadora de um programa infantil, um amor impossível, platônico, e aí vem muito essa questão de que a nossa sociedade, que tanto o Bauman quanto o Lasch coloca, é uma sociedade de celebridades e fãs. Aqui nós temos o caso de um fã que descobre que esse amor, o amor do fã, é uma coisa vazia, ou seja, que ele mesmo que sente esse amor também é vazio, e resolve desistir da vida, deixando uma carta para a amada impossível, inatingível, e percebe-se que ele é uma pessoa pobre, que a única coisa que ele tinha é uma foto dessa amada. Isso simboliza também que a única coisa que ele tem é um amor impossível, né? O único sentimento que ele tem é um amor que na verdade não vai preenchê-lo de forma nenhuma. E aí a canção vai caminhar para o final, e na parte final aqui vai ter um retorno dessa questão. Eles dizem com ternura. Quem diz com ternura? Eles é uma espécie, todo o nosso sistema social, toda a nossa sociedade que diz, né? Aquelas frases de efeito, o que vale a intenção, aquelas coisas, os clichês da nossa sociedade, né? Falam isso, mas dão um cheque sem fundo do fundo do coração, mas na verdade o que eles fazem é nos enganar, né? O que eles nos dão não vale nada, na verdade. E depois a música caminha para o seu final, reafirmando essa questão da violência travestida. Bom, pessoal, eu acho que essas canções aqui, elas vão... É engraçado que é muito provável que esses autores aqui não conheciam o Christopher Lasch, não tinham lido o Christopher Lasch. São todos autores muito bem informados. Esse pessoal da década de 80 são pessoas estudadas, são autores estudados, como o pessoal da MPB, mas é muito provável que eles não conheciam o Christopher Lasch.
ou se conhecia de relance. Mas interessante que as músicas que eles fazem vão tratar dos mesmos problemas do Christopher Lasch e que o Christopher Lasch tratou no livro a respeito do narcisismo. Isso porque, digamos que ao espírito da época, aqui a gente pode recorrer a isso, ao espírito da época era esse. Eles perceberam, são pessoas de classe média, então que recebiam muito rápido as influências americanas e europeias. Esses roqueiros da década de 80 são da classe média e têm um contato muito grande com a Europa e Estados Unidos. Tem essa possibilidade, né? Os pobres não têm essa possibilidade muitas vezes, né? E eles viviam, digamos assim, no microcosmo social ali de classe média, esses problemas do vazio interior, da fragmentação do eu, da saída para toda essa opressão psíquica que essa sociedade proporcionava. A saída seria uma espécie de prazer imediato. Um prazer imediato interessante que como eu disse, muito desiludido. Sem a perspectiva de uma utopia, de uma construção de um mundo melhor, como era o rock dos anos 60 e 70, no Brasil e no exterior também. No Brasil e no exterior, o rock dos anos 60 e 70 tinha uma crítica muito grande, mas havia a possibilidade de uma utopia. Até as drogas era visto como abrir novas portas para a percepção. Aqui já não tem isso mais. Aqui eles sabem que as drogas é só um alívio imediato. A gente viu bem isso na letra do Titãs e viu isso bem na letra do Júpiter Maçã. Eles sabem que a única coisa que eles buscam é uma espécie de alívio imediato. E a crítica é muito ácida e a desilusão também. De certa forma, essa perspectiva sombria também é dada pelo Christopher Lasch e pelo Zygmunt Bauman nos textos que a gente viu. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham um bom estudo. Obrigado.